O Globo quer criar um fato, uma narrativa de que eu deveria me afastar, ou que o povo deveria ir à rua para pedir um afastamento, tendo em vista os indícios que acontecem sobre o caso Marielle agora. Patifaria, TV Globo! Eu tenho que estar morto até lá, porque o processo da renovação da concessão não vai ser perseguição, mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira, quero deixar aquele upa de quebrar costelas a você. Você que tanto nos apoia. Muito obrigado. Valeu mesmo. Sem você, nós não existimos. Ninguém quer tirar o mérito ou a importância da história da Rede Globo na cultura popular brasileira. O valor de sua história será preservado e respeitado. O que a nação brasileira não pode mais aceitar ou conviver é com o que a Rede Globo se transformou. E o assunto de hoje é: Rede Globo tentou de tudo. Desde o linchamento moral contra o presidente da República, a implantação de caos durante a pandemia, passando pela proliferação de fake news. Se associou com tudo e com todos sem olhar a cara. Se necessário fosse, se associaria com o demônio, mas viu todas as suas tentativas de virar o jogo contra o presidente ruírem, está pronta para pedir concordata. A soma de acontecimentos deixaria claro ao Dr. Roberto Marinho. Seus filhos dele herdaram a semelhança física, o sobrenome e o Império Globo. Mas a genética foi madrasta. Não deu a nenhum deles a competência de administrar a empresa construída com décadas de muito trabalho. Que contrato é esse? É um contrato com o pessoal da FUNAI ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Puta que eu pariu! Não há império eterno, e ao chegar o dia derradeiro, aqueles que se consideravam inatingíveis não absorvem o golpe. Abro um parênteses para comentar um pouco sobre concordata. Na verdade, desde 2005, aqui no Brasil não existe mais a concordata. Existe sim o pedido para recuperação judicial. Qual seria a diferença? Bom, a concordata, nos termos de antigamente, ela abria muitos canais para vigaristas darem golpe, só tentando exemplificar assim de uma forma grosseira. O camarada tem uma empresa com 50 funcionários. A empresa tem boa saúde, a empresa dá um bom dinheiro, a empresa vai muito bem, obrigado. Aí o seu diretor resolve enriquecer a sua pessoa física. O que ele faz? Ele para de pagar todas as dívidas da empresa, pagar as contas, se torna inadimplente, desvia esse dinheiro. Chega um ponto que a situação está insustentável, aí ele corre a bancos. Começa a pedir empréstimos em cima de empréstimos, ele tem crédito, ele tem um histórico, e boa parte desses empréstimos também são desviados, ou seja, ele está muito bem, obrigado. Aí de repente até dá uma jogadinha assim, tira o seu nome do contrato social, coloca sob responsabilidade de um laranja ingenútil e segue a vida. Num determinado momento, a empresa está no fundo do poço. Então a antiga concordata lhe dava direito de pedir 2 anos sem pagar dívida nenhuma para poder se recuperar. Numa dessas, com sorte, trabalhando sem ter que pagar dívida e colocando a produção em alta, ele conseguia se estabilizar, tocava a empresa adiante, chamava os credores, fazia uma nova negociação. Claro, todo mundo aceitava que é melhor receber parcelado do que perder tudo com a falência, e tocava a vida. Se por acaso o buraco estivesse tão fundo que não desse mais para recuperar,
Ele quebrava, fechava as portas, ia embora com dinheiro no bolso, credores e funcionários que fossem chorar no lugar adequado e longe da casa dele. Agora, a coisa mudou, a recuperação judicial é diferente. A empresa tem que apresentar um projeto que será analisado por conselheiros, por credores e também por representantes de funcionários. Nesse projeto, ela irá mostrar como irá agir para em 2 anos conseguir se recuperar. Mas tem que ser número, gráfico, ela tem que provar que consegue. Caso contrário, ela não vai ficar brincando durante 2 anos, depois indo embora e prejudicando principalmente os funcionários. Esse tipo de concordata, essa variável para a recuperação judicial, é no modelo americano. E aqui no Brasil foi implantado em 2005. A grosso modo, é por aí. Parece que está em tramitação um projeto de alterações na Câmara dos Deputados. Estava até para ser aprovado agora no início de janeiro. Não sei se foi aprovado. Se foi, caso haja algo diferente do que foi colocado aqui, é porque o vídeo, ao ser produzido, ainda não tinha conhecimento das mudanças. Sabedoria popular consagrou: o verdadeiro inteligente não menospreza adversário. A Globo deveria ter levado a sério esse conselho. Voltando então à Rede Globo versus governo. A empresa, ela menosprezou o Bolsonaro. Porque ele foi apenas mais um que em campanha dizia, caso chegasse à presidência, a Globo estava ferrada na mão dele. Bom, um nome famoso que fez o mesmo foi Leonel Brizola, que inclusive ganhou o governo do estado do Rio, queria até usar o Rio de Janeiro como trampolim para Brasília, mas a Globo infernizou tanto ele que a sua vida política parou por aí. Só que no passado, a Globo era formadora de opiniões. Ela segurava as cordinhas das comunicações. O que ela falava virava verdade. Hoje, com a internet, a coisa mudou e a empresa não percebeu a diferença. Ou não percebeu a diferença ou não acreditou que um deputadinho do baixo clero chegasse à presidência. E ele chegou. Chegou e cumpriu. Veio a público e deixou claro: em 2022, vence a concessão da Globo. A sua dívida com a União é astronômica. Ou ela paga, ou não terá o contrato renovado. Bom, aí, para os marinhos, para o império intocável global, o perigo se apresentou mais forte. Não tão assustador. Dava para esmagar, mas preocupante. Então, de cara, eles mostraram que a intenção não era pagar a dívida, como não é até hoje. Pois se eles tivessem realmente voltados a não dar o calote no país, sentariam com o governo e, desde aquela época, 2018, negociariam uma forma de pagamento. Não. Eles preferiram trilhar pelos caminhos de frente. Trilhar pelos caminhos de sempre. Criar um fronte baseado na corrupção e no corporativismo. Eles se associaram a tudo e a todos que fossem contra o presidente, sem olhar a cara. Imagens dispensam palavras. Basta ver alguns exemplos de a quem a Globo se associou para entender as suas verdadeiras intenções. Formar um bloco de oposição tão poderoso que imaginaram. Esse verme não aguenta 6 meses, ele cai. Só que o homem não caiu. O homem, por ser militar e por ter anos de praia no parlamento, ele soube jogar. Ele deu corda, ele apanhou que nem cachorro de morador de rua, mas absorveu os golpes. Ele cansou o adversário. Ele deixou o adversário entrar em desespero, perder a noção e se desmoralizar. Aquilo que não me destrói me fortalece. Ou seja,
Bolsonaro cresceu diante da opinião pública e a Globo apenas despencou em credibilidade. Já que a guerra está perdida, não havendo interesse de diálogo ou rendição honrosa, o que resta é organizar a retirada. Vendo a situação engrossar, eles começaram a agir no plano B, ou no plano paralelo. A família Marinho saiu do contrato social. Ou seja, hoje a Globo está no nome de Laranjas. Se por acaso a falência vier, o que acontece? A empresa faliu, pega todo o patrimônio passivo da empresa, vende, com esse dinheiro paga os credores, começa pelo governo, depois vai para os funcionários, depois vai para instituições financeiras e outros credores que caso se inscrevam para receber. Se o patrimônio der para pagar tudo, perfeito. Caso que não, ou caso não, dissolve a pessoa jurídica e vão atrás dos bens dos diretores. Só que hoje, oficialmente, os marinhos não são diretores. Eles não serão atingidos por essa fase de desmembramento da pessoa jurídica. Eles criaram um conselho. Esse conselho é que tem as rédeas da empresa e eles são os nomes principais do conselho. Ou seja, continuam dando as cartas, mas não tem responsabilidade nenhuma. Se a Globo falir, eles pegam a mala, vão embora, dão um até logo para todo mundo e ninguém pode fazer nada com eles. Tinham aqueles que afirmavam: trabalhar na Globo é estar no céu. Hoje, eles percebem a diferença. O céu é fábrica inesgotável de estrelas cadentes. Já a Globo se especializou em produzir estrelas decadentes. Não pararam por aí. Demitiram a maioria esmagadora dos funcionários. Mantiveram uma folha bem, digamos assim, pobrezinha comparada que era antigamente, só assim para constar. Assim, mais um problema que não terão de enfrentar, causas trabalhistas, no caso de uma falência. E se não bastasse, eles foram aos poucos vendendo todo o patrimônio, todo o capital passivo. Nem a casa, a mansão do Dr. Roberto Marinho, hoje está no nome da família. A Globo chegou a ponto de vender alguns galpões de locação, equipamentos, e hoje aluga o que antes pertencia a ela, ou terceiriza serviços que até então era ela que fazia. Resumindo, a poderosa Globo se transformou ou se resumiu numa logomarca. Logomarca essa que não valerá nada caso perca a concessão. Não se preocupem com o dinheiro recebido. Ele está sendo bem cuidado e adubado. Para onde foi o dinheiro recebido dessa comercialização toda? Bom, aí pergunta aos contadores da Globo. Sofá de Pobre não tem essa informação. Mas, com certeza, o dinheirinho não fala português hoje. Mas, em paralelo, eles ainda mantiveram a guerra com o presidente. Só que agora, eles perceberam que perderam um aliado que botavam muita fé, apostavam todas as fichas, o STF, pois a Globo tinha como certo. E na hora do decidir, o Supremo entra na questão e não deixa o governo tirar a concessão. Mas os primeiros dias de 2022 assustaram. O Executivo bateu de frente com o Judiciário e fez o Judiciário baixar a crista. E vem mais por aí. Então, no andar da carruagem, mesmo que o Supremo queira, na hora H, defender a Globo, não terá como, não terá poder para isso. Agora, o bom senso manda
que a empresa pare com os ataques. Porque durante muito tempo, eles tentaram uma negociação de bastidores, mas Bolsonaro não quis nem saber. Essa negociação não era para parcelar, para pagar as dívidas. Não tinha nada a ver com isso. Eles queriam tempo, eles queriam mais dinheiro, enfim. Eles alegavam os empregos que cairiam. O governo não deu a mínima. E também, durante muito tempo, eles atacaram com força, tentando mostrar, olha, está avisado, é melhor nos ter como amigos do que como inimigos, só que não assustaram. E agora eles terão que baixar a bolinha. Já estão dando notinhas assim, que o presidente não é corrupto, já estão falando de realizações positivas do governo, já estão se afastando um pouco daqueles que até então eram amiguinhos de infância. E por que esse recuo? Lembram do comentado sobre o pedido de recuperação? Pois é. Eles têm que fazer a proposta que tem que ser aprovada e aceita por credores. Quem é o maior credor? O país. O governo federal, representado pelo presidente da República. Em outras palavras, a Globo perdeu o controle, perdeu a força, perdeu a esperança. É um barquinho à deriva, esperando a data final chegar. A data final não é quando terminar a concessão e ela tiver que pagar para renovar. A data final é o prazo que ela tem para entrar com um pedido de recuperação, porque estará dentro da lei. Ela terá esse direito. Se a proposta que será feita será aceita ou não, é outra história. Mas será a última carta que ela terá na manga. Então, em resumo, recuperação judicial, recuperação empresarial, concordata, não interessa. O que está claro é que a Globo jogou a toalha. E agora irá agir como qualquer outra empresa em dificuldades. Pedirá, pelo amor de Deus, que lhe concedam 2 anos de fôlego para tentar saldar as suas dívidas e não fechar as portas. Qual será o final dessa novela? De novela, quem entende não é o sofá. É a Rede Globo. Assunto encerrado e ponto final.